Não dá pra falar de PS3 sem falar do The Last of Us. O primeiro contato que eu tive com ele foi em 2011, com um teaser, né, que não mostrava nada, eram imagens de mundo apocalíptico ali, tipo, quarentena, pessoas infectadas, imagens jogadas, e aquilo já me chamou a atenção, porque é um assunto que eu gosto. Eu falei, eu preciso jogar isso aí, cara. Vamos ver o que vai vir. A gente não sabia nem que era um jogo ainda, na verdade, né? Na sequência já veio o trailer, que aí o bicho pegou, aquela casa destruída lá, o Joel lutando com uma aérea ajudando ele, e aquilo você já se envolve ali no trailer. Você fala, que história é essa e tal? O mundo tudo dominado pela floresta ali, uma cidade já toda destruída, né? Você fala, quero ver. Conheci o jogo através de um amigo que me apresentou e disse que eu gostaria muito por conta do tema, né? Que trata de um universo pós-apocalíptico e traz algumas situações bem próximas da nossa realidade. Eu tinha desistido, abandonado essa ideia de videogame, até que eu ouvi falar do The Last of Us em 2013. E aí, infelizmente, eu me deparei pela primeira vez com a palavra exclusivo. A primeira coisa que eu pensei foi, eu vou instalar no computador, eu vou jogar, e não era bem assim que funcionavam as coisas. Tive a certeza que eu queria um PlayStation 4 por conta da versão remasterizada do jogo. Eu já tinha me surpreendido com a qualidade gráfica do PS4, mas eu não havia sido impactado pelo que é o mais importante no jogo, que seria a história, né? Você, como jogador, você ser impactado pela história. Naughty Dog é isso, já tinha uma referência do Uncharted, né? Que puta qualidade indiscutível, mas aí você vê que isso é uma história séria. Tem clichês, tem momentos que você... aquela coisa que você já viu em algum lugar, tem, mas para um game isso foi inovador a história, sabe? De fato, é um jogo muito bem falado, que gera enormes discussões até hoje por conta de decisões, personagens e por toda essa história que envolve o jogo. Com meia hora de jogo, você já tinha passado raiva, você já tinha chorado, você já tinha ficado feliz, triste, de dado risada. É uma coisa que você provavelmente só conseguiria ter esse efeito realmente no cinema, em um filme. Sobre a cena da girafa, que é linda. Eu nunca vi nada parecido no cinema, teatro, games ou qualquer tipo de arte. É uma cena muito tocante que nos aproxima muito mais daqueles personagens, né? Tornando-os quase reais. Dá pra falar, eu chorei nesse jogo aí. É um negócio de que é muito além de um mundo destruído por uma pandemia. Você vê que o pior ali não são os infectados, são as pessoas mesmo. São cenas que você se sente tocado, né? E pensar que um jogo de 2013 consegue refletir o que a gente está vivendo hoje, né? Essa falta de humanidade, né? Essa falta de empatia, todo mundo no isolamento social, e a gente tem que refletir e pensar pelo melhor. Não é mais spoiler hoje, né? Passou. Então, cara, aquele final é sensacional, bicho. Você torce por ele de uma forma que ele mata todo mundo, mata médico, você só quer que ele salve a menina e saia dali, que os dois fiquem bem. É o juramento mentiroso, né? Do Joel pra Ellie. E saber o motivo por ele ter mentido e jurado pra fazer ela acreditar, saber o que é um amor paterno, um amor sem limites. Você nem liga porque o cara mentiu pra ela, porque era aquilo que você queria mesmo, né? Que dane-se na cura, eles têm que ficar bem. Tudo que esses caras passaram e aí agora chega no final ele larga ela lá, não pode. Eu acho que isso é o que mais marca e é o ápice da jornada do The Last of Us 1. The Last of Us é o meu jogo da vida, ele tá no pódio ali com Chrono Trigger, Final Fantasy VII, God of War e alguns outros clássicos. Eu não tenho nenhuma tatuagem relacionada ao The Last of Us em si, mas com certeza a minha maior influência para fazer essa daqui foi o jogo. É uma obra-prima esse jogo. E pra mim marcou muito. E assim, tenho certeza, cara. The Last of Us marcou a minha vida e eu não tô sozinho. E lembre-se, façam os tiros valerem a pena.